Boa tarde, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é a professora Ângela Piccolotto. Alguns de vocês já me conhecem do curso, das aulas que o professor Guilherme trabalhou sobre os conceitos de ótica física e ótica geométrica. Nós estamos dando continuidade no curso de Física do Cotidiano e como foi comentado com vocês nas primeiras semanas, teríamos as aulas expostas em módulos, né? Então hoje eu estou dando continuidade nas aulas e iniciando o módulo de mecânica, né, para aplicações do dia a dia, para que a gente possa ter um pouquinho do conhecimento que as aplicações existem, tanto da parte teórica, tanto da parte prática, em sala de aula, e como que isso se reflete na natureza e na sociedade. Bom, a primeira aula de mecânica hoje vai ser dada sobre energia e trabalho. Mas daí, vamos conversar um pouco como que vai ser o funcionamento da aula. Na primeira parte, haverá uma introdução teórica, porque muitos ainda são alunos do começo da graduação, muitos inscritos ainda são alunos que estão no ensino médio, né? E é interessante que a gente tenha uma pequena base. Eu falo pequena porque mediante o tempo do curso, né, você não poderia trabalhar com conteúdo que você aplica em sala de aula em semanas em uma mera aula. Mas é importante que certos conceitos estejam bem pré-estabelecidos para que a gente possa correlacionar com as aplicações que vão ser trabalhadas. Depois eu vou demonstrar duas experiências que foram feitas em laboratório. Calcular a velocidade e a altura mínima com relação a uma dessas experiências, que é a do looping, trabalhando o conceito de conservação da energia e trabalhando também o conceito de energia dissipada posteriormente. E aí nós vamos trabalhar com algumas aplicações que existem na natureza e na tecnologia de modo geral, né? Porque as leis da física são muito importantes para ser aplicadas nas áreas de engenharia, por exemplo, nas demais áreas científicas e tecnológicas, né? Porque é a partir desses conceitos que a gente pode melhorar a aplicação dos sistemas, por exemplo, de um sistema hidráulico ou, por exemplo, do funcionamento de um veículo, pode ter mais conhecimento e conseguir usar isso bem no dia a dia, né, com profissionais especializados. Então vamos começar a aula agora. E aí, qualquer dúvida, vocês podem ir me perguntando durante a semana por meio do e-mail, né? Ou até mesmo nas aulas na sexta-feira que nós estaremos fazendo as lives ao vivo. Então, vamos compartilhar aqui nossa tela. Bom, o que é energia e como definir a energia, né? É uma pergunta difícil, na verdade. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Já está em modo de compartilhamento. Bom, a definição de trabalho, segundo Young Friedman, é a capacidade que um sistema tem em produzir energia. Mas, e a energia? O que vem a ser ela? Bom, a energia ela é um desses conceitos que vai além da física, porque ela se torna interdisciplinar. É um desses conceitos que permite que profissionais de várias áreas conversem, que profissionais de várias áreas estabeleçam contato entre si para discutir a solução de determinados problemas na mecânica. E vai além. A energia, ela não está só relacionada à mecânica, ela está relacionada a todas as áreas da física. Tanto que o conceito de conservação de energia, ele é válido
tanto na física macroscópica, tanto na física microscópica. Ainda assim é aceito, considerando sistemas isolados. Bom, mas quais são os tipos de energias que existem na natureza? Só um pouquinho. Bom, as energias existentes na natureza são diversas. Elas podem ser classificadas tanto em energia mecânica, que é essa energia relacionada ao movimento, que é essa energia relacionada com sistemas que tenham elevadas alturas, né? Ou que tenham algum tipo de energia potencial conservativa. E existem outras diversas formas de energia na natureza, que são as energias térmicas, eletromagnéticas, nucleares, químicas. Cada uma tem uma ação específica. Na nossa aula hoje, nós vamos focar principalmente na energia mecânica, né? Como que ela pode ser classificada, a energia mecânica? A energia mecânica ela pode ser classificada com dois tipos diferentes, como energia cinética e energia potencial. Energia cinética nós podemos atribuir à energia do movimento e a energia potencial nós podemos atribuir àquela energia das forças conservativas na mecânica. Nas demais áreas, a energia térmica vai estar relacionada com calor, a energia eletromagnética também vai estar relacionada com o comportamento das cargas e dos campos elétricos e magnéticos. A energia nuclear vai depender das interações entre as forças nucleares e a energia química vai depender do consumo calórico, por exemplo, do que vai ser consumido, do que vai ser gasto exatamente, né? Bom, mas vamos discutir um pouco sobre situações onde nós temos energia cinética. São diversas em toda a natureza. Assim como na física, nós gostamos muito de classificar se uma partícula tem ou não movimento com relação ao seu referencial. Em um sistema, uma partícula pode ser considerada como uma característica que tenha pequenas dimensões. Então, por exemplo, uma pessoa no planeta Terra, sistema planeta Terra, pode ser considerada uma partícula, e seu movimento vai ser o respectivo da partícula. Um planeta no espaço todo, mediante a dimensão de todo o espaço, pode ser considerado uma partícula. Mas voltando para a situação do referencial. Bom, pessoas correndo, atletas correndo, pessoas caminhando, veículos em movimento, que tenham alguma velocidade. Ou seja, quando nós falamos que um corpo, que uma partícula ela está em movimento, significa que essa partícula ela está se locomovendo com uma velocidade em relação a um determinado referencial. Uma bola de boliche que você vai arremessar durante uma partida, ou uma bola de futebol que você está brincando no jogo, um jogo de bolinha de gude de uma criança, por exemplo, vai ser considerado como vai estar produzindo energia cinética para esse sistema. Partículas gasosas, átomos e moléculas se difundindo dentro de um recipiente em movimento, eles também são partículas, tanto que a temperatura é um conceito que está diretamente relacionado com a energia do movimento das moléculas, né? Quanto maior for a agitação das moléculas, maior ou menor vai ser essa temperatura. Cargas elétricas em movimento também têm energia potencial. Tem energia cinética. Então, todos os corpos
que estão em movimentos perante um referencial, eles estão produzindo energia cinética. Por quê? Para ter energia cinética, basta simplesmente que se tenha massa e velocidade. Se você está deitado na sua cama, quieto, sem fazer nada, sem estar se movimentando, você está em repouso, ou seja, com a velocidade nula, em relação àquele referencial, aquele sistema que é sua cama. Então, você não está produzindo energia cinética. No entanto, se um corpo, uma partícula, tem massa e está se movendo com uma determinada velocidade, vai estar produzindo energia cinética. Ah, mas a energia, professora, é uma grandeza escalar, né? E a velocidade é uma grandeza vetorial. Ah, mas o que é uma grandeza escalar e o que é uma grandeza vetorial, professora? Grandeza escalar é aquela que só tem módulo, que você faz a leitura, que você calcula, né? E ela vai ter apenas um valor numérico associado a uma unidade, que pode ser lido como uma unidade de medida. As grandezas vetoriais, não, elas têm módulo, direção e sentido. Então, se você está correndo com relação a uma direção e um sentido, norte-sul, leste-oeste, indo para a direita, indo para a esquerda e assim vai. No entanto, apesar da velocidade ser uma grandeza vetorial, a energia ela é uma grandeza escalar. Por quê? O que importa aqui é o módulo da velocidade ao quadrado. E reescrevendo a equação 1, então a gente pode reescrever como que a energia cinética vai ser o produto escalar entre a velocidade com relação calculado com o produto de m, né? Bom, professora, mas tá bom. Então, se eu tenho velocidade escalar com velocidade, dá um parâmetro escalar, então a minha energia cinética é escalar. Mas a velocidade não varia no tempo? Varia. A variação da velocidade no tempo, ela é chamada de aceleração. Ela é definida fisicamente como aceleração. Ah, mas professora, então a energia cinética pode também variar no tempo? Pode. A variação da energia cinética no tempo é chamada de potência. É uma importante uma importante definição física, porque ela está medindo a variação temporal da energia. Então, quando eu derivo, não se preocupem muito em entender essa parte da derivada. Quem está entrando na faculdade verá melhor no curso de cálculo. Mas quando eu uso uma ferramenta matemática chamada derivada e eu derivo aqui a equação 2 com relação ao tempo, eu vou obter essa equação 3, aonde eu vou ter os dois simplificam, né? E aqui eu vou ter um produto que pode ser definido, pode ser reescrito como o produto da massa vezes aceleração com o produto da massa vezes aceleração com a velocidade. Bom, professora, mais massa vezes aceleração vale força, né? Segundo a segunda lei de Newton. Aliás, segundo a segunda lei de Newton ficou redundante, né? De acordo com a segunda lei de Newton. Então, a minha variação temporal da energia cinética, ela pode ser definida como o produto escalar entre a força e a velocidade. Quando eu estou falando aqui em produto escalar, o que significa? Que o produto escalar que eu tenho, deixa eu só ver aqui. Não estava no modo de apresentação, pessoal, desculpa. Então, que o produto escalar que eu tenho
entre força. Deixa eu só arrumar aqui a canetinha também. Entre... Opa. Escalar da força com a velocidade, ele pode ser dado como o produto entre o módulo é valor numérico, tá? O valor da força com a velocidade vezes o ângulo de deslocamento entre elas. Por simplicidade nessa aula, vamos trabalhar mais com situações onde o produto escalar entre os dois vetores são paralelos entre si e cosseno de zero vale 1. Então, a gente fica, por meio de simplicidade matemática, com apenas um cálculo do produto entre a força e a velocidade, ou entre as duas grandezas relacionadas no cálculo do produto escalar. Bom, mas vamos olhar de novo para essa equação aqui, ó. Eu tenho que a derivada da energia cinética no tempo é igual ao produto da força com a velocidade. Mas aí, professora, eu lembro lá das primeiras aulas de cinemática que a velocidade ela é definida como o quê? Como a derivada ou a taxa de variação temporal do deslocamento com relação ao tempo. Vamos pensar em velocidade como uma variação, um deslocamento pelo tempo, né? Que é o que a gente já aprende de um conceito da escola secundarista. Bom, mas daí, depois, na graduação, vocês melhoram um pouco o linguajar matemático, utilizam outras ferramentas e verificam isso. Então, quando eu substituo a equação da velocidade com relação ao tempo, eu vou ter o quê? Eu vou ter, na equação anterior, na equação 8, eu vou ter que a taxa de variação da energia cinética com relação ao tempo vai ser igual ao produto da força com a taxa de variação do deslocamento com relação ao tempo. Simplifico essas duas partes, simplifico a parte temporal, e encontro que a variação da energia cinética vai ser igual ao produto da força vezes o deslocamento. Por que é importante que você saiba desse produto aqui? Esse produto da força vezes o deslocamento, ele vai te dar uma definição do que é o trabalho realizado no sistema. Deixa eu ver se está gravando. Tá. Vou voltar a compartilhar a tela, pessoal. Deu um errinho aqui, mas já corrigi. Então, o que acontece? F5. Tá, voltamos aqui. Então, o que acontece? Se eu quero ter um trabalho realizado, eu preciso que uma força esteja empurrando um objeto, vamos usar esse termo empurrando, né? Mas que a força esteja, na verdade, interagindo sobre o objeto, termo físico mais apropriado, e essa interação entre a força e o objeto cause algum deslocamento. Esse trabalho ele vai ser considerado positivo se a força estiver atuando no mesmo sentido do deslocamento e vai ser considerado negativo se a força estiver atuando em sentido contrário ao deslocamento. Mas para que se tenha um trabalho, a força ela tem que ser é necessário que uma força seja aplicada de forma não perpendicular ao deslocamento. Por que eu falo aqui que é não perpendicular? Porque daí, o que acontece? Quando você tem uma força perpendicular ao deslocamento, então aqui é sua força e aqui seria o deslocamento do objeto, né?
O produto da força vezes o deslocamento vezes o cosseno de 90 graus é igual a zero. Então, nesse caso, o trabalho realizado é zero. Para que o trabalho realizado seja diferente de zero, então, o que vai ter que acontecer? O ângulo de deslocamento, meu desenho não está muito bem feitinho, mas para a gente ter uma boa ideia, o ângulo de deslocamento tem que ser diferente de 90 graus. Não pode ser perpendicular, de 90 graus ou 270 graus, né? Opa, de 200, acho que eu acelerei aqui, ó. 270 graus. Bom, mas vamos nos ater à expressão 12, que é o trabalho. Opa, deixa eu melhorar aqui, borrachinha. Que o trabalho vai ser igual à variação ao produto da força com relação ao deslocamento. Bom, só que daí o trabalho foi definido como força vezes deslocamento. Se a gente voltar na equação 11, que já está sublinhada, já está quase centralizada no retângulo, então o que a gente vai ter? Que a variação da energia cinética é igual ao trabalho, né? Já que ele é definido como o produto da força vezes o deslocamento. Aí, para reforçar essa ideia, nós usamos uma ferramenta matemática que se chama deslocamento infinitesimal. Então, aqui, imagina que você tem um corpo que está se movendo. E você consiga fotografar ou registrar esse deslocamento em pequenos intervalos espaciais, chamados DR. Esses pequenos intervalos espaciais, chamados DR, significam o quê? Que ele tende a zero. Ele é muito, muito pequeno. No entanto, não é zero. Tome um pouco de cuidado com essas definições, para quem já tem um conhecimento um pouquinho mais avançado, nos cursos de Física e Tecnologia, por exemplo. E se não, vamos só relembrar e vamos, por esse momento, aceitar que depois vocês vão ver com mais clareza ao longo dos cursos, né? Então, quando você fala, eu estou me deslocando, eu quero sair aqui da posição R1 e quero ir para a posição R2. Então, eu vou fazer pequenos deslocamentos, muito, muito próximos de zero, ou deslocamentos infinitesimais, e eles vão chegar na posição R2. Quando eu faço isso, eu tenho uma outra ferramenta matemática chamada integral. Então, eu falo que o trabalho para que a minha partícula ela saia da posição R1 e vá até a posição R2, ele vai ser dado pela integral da força com relação ao deslocamento, do produto da força pelo deslocamento. Se vocês observarem esse gráfico exposto na figura 4.b, mostra o quê? Que é um gráfico de uma força variável em relação ao deslocamento R. Quem que vai ser esse trabalho realizado? O trabalho realizado vai ser quem? Essa área embaixo dessa curva. Só que essa área embaixo dessa curva, ela foi dividida em pequenos retângulozinhos DR, né? E daí, quando eu falo que eu estou fazendo a integral, na verdade eu estou fazendo o quê? Eu estou somando os pequenos retângulozinhos DR, né? Já que são infinitesimais, e fazendo a associação com o trabalho realizado. Bom, mas por que eu uso essas ferramentas matemáticas todas, professoras? Porque daí eu vou fazer uma substituição algébrica que depois eu explico passo a passo para quem tiver dúvidas.
Mas eu vou substituir a massa vezes a aceleração aqui e vou lembrar que a aceleração é derivada da velocidade no tempo. Então, o que eu vou lembrar? Eu vou sair daqui e vou lembrar que a força, não aqui, eu ainda estou aprendendo a usar esse recurso da mesa digital. Então, me desculpem mesmo. Então, eu vou ter que a força é igual a massa vezes a aceleração. A aceleração é a variação da velocidade no tempo. E dr vai ser o produto da velocidade com relação ao tempo. Corrijam aqui. Então, essa integral, sempre que eu vou fazer... Então, o que nós vamos considerar aqui? Nós vamos considerar que, substituindo a definição de força como massa vezes aceleração, a definição de aceleração como taxa de variação da velocidade no tempo e a variação do espaço dr como produto da velocidade por dt, né? Substituindo a integral, a gente vai ter uma integral de m vezes v dv. E aí, o que eu gostaria que a gente conseguisse agora entender como uma lei fundamental, que é melhor, como um teorema fundamental da física, que é o teorema do trabalho e energia. Depois de fazer essas manipulações matemáticas, nós chegamos no teorema do trabalho e energia, que vai falar que o trabalho para que a partícula se desloque da posição R1 e vá para a posição R2 é a variação da energia cinética nos pontos respectivos, no ponto final e no ponto inicial. Ah, professora, então eu tenho que anotar isso? Sim, essa equação 15 é a que você vai anotar como a equação mais importante de toda a explicação feita até agora. Trabalho é igual à variação da energia cinética. Bom, mas professora, a energia cinética é aquela energia do movimento, né? É a energia que as moléculas se deslocam, vibram, rotacionam, se locomovem. É a energia que eu faço para correr na quadra de casa, que eu faço para andar de bicicleta. É a energia que eu gasto, que o sistema produz, né, quando tem uma partida de futebol. Mas existem algumas outras energias na mecânica? Existe uma energia chamada de energia potencial. A natureza, ela tem alguns tipos de forças no qual essas forças elas realizam um trabalho independente do caminho. Ou seja, se a partícula ela está saindo da posição 1 e vai para a posição 2, pelo trabalho A, ou vai sair da posição 1 e vai até a posição 2 por meio do trajeto do caminho B, o trabalho tem que ser o mesmo. Então, forças, essas interações da natureza, essas forças que existem e que produzem trabalhos que não variam conforme o caminho percorrido pelas suas trajetórias, elas são definidas como forças conservativas. Bom, na mecânica, existem dois tipos de forças conservativas primordiais, que são a força potencial gravitacional e a força potencial elástica. São as forças gravitacionais e as forças elásticas dadas pela lei de Hooke. A energia associada a essas forças são chamadas de energia potencial. Então, elas podem ser, definidas como energia potencial gravitacional e energia potencial elástica. Ah, mas qual que é a diferença entre essas duas energias potenciais? Imagine que você está aqui no planeta Terra, né?
como está de fato. Então, os elementos importantes que vão definir a energia potencial das partículas no planeta, elas vão ser dadas pelo produto de mg, que é força vezes h. Então, gravem bastante essa equação que nós vamos utilizar e discutir bastante nos casos, nas situações na aula hoje. A energia potencial gravitacional, ela está diretamente relacionada com a altura dos objetos. Quanto maior for a altura com relação a um referencial, maior vai ser a energia potencial gravitacional. Isso é importante, por exemplo, para distribuir a água na sua casa, no sistema hidráulico. Essa energia é importante para distribuir energia elétrica por meio das hidrelétricas, para abastecer a energia das cidades, né? E no limite fora da Terra, né, no espaço, daí nós levamos em conta a energia potencial gravitacional dada associada à força gravitacional universal. Aí, quais são os parâmetros que a gente tem que levar em conta aqui? Bom, h é a altura, no caso da equação 16. Mzinho é a massa da partícula, por exemplo, a massa de uma esfera em movimento. A massa da água caindo numa queda de cachoeira, né, nas quedas do Iguaçu. Mzão pode ser definido como a massa do planeta, já que aqui a gente vai falar mais de sistemas macroscópicos do espaço, de modo geral. R, o raio do planeta. Por que nós vamos falar mais disso dos sistemas macroscópicos? Porque essa energia potencial gravitacional, ela vem de uma força atrativa, né? Que é a força gravitacional. Então, ela vai ter maior, como que eu posso dizer, maiores efeitos no espaço para objetos massivos, muito massivos, né, de grandes dimensões. E aqui a gente vai trabalhar mais no limite da Terra mesmo, né, nas situações cotidianas. Bom, e a energia potencial elástica é aquela energia que você vai ter para sistemas que existem molas. Então, ela vai estar associada à força elástica definida pela lei de Hooke. Nessa aula, nós não vamos trabalhar com ela, né? Embora ela tenha inúmeras aplicações na natureza. Inúmeras mesmo, na natureza e nos sistemas tecnológicos. Bom, mas então tá. Então, o que eu posso definir aqui? Que a energia potencial gravitacional e a energia potencial elástica, elas são energias provenientes de forças conservativas. Elas estão associadas a forças conservativas. Nos sistemas em que só existem forças conservativas, o trabalho para que uma partícula se desloque de uma região, se desloque de uma posição para outra, é definida como menos a variação dessa energia potencial. Daqui a pouco vocês já vão entender o sinal do menos, o porquê deles, tá? Então, quando eu igualo, mas aqui tá, então o meu trabalho é menos a variação da energia potencial. Só que daí, o que eu vou ter aqui? Acho que não era 19, era 15. Depois eu corrijo no slide, tá? Então, quanto igualo esse trabalho, que é a energia potencial gravitacional, com esse trabalho da energia cinética, por que eu posso igualar isso? Porque são os mesmos trabalhos realizados para deslocar uma partícula de uma posição até a outra. Aqui eu já corrijo para a posição 15. Tá? Da expressão 15, desculpem. Então, o que eu vou ter? Eu vou ter que eu vou ter a equação da energia em um sistema conservado, aonde a energia mecânica, que ela é definida como
como a soma da energia cinética mais a energia potencial. Então, a energia cinética no ponto inicial, ela vai ser igual, a energia mecânica no ponto inicial, ela vai ser igual à energia mecânica no ponto final. Em sistemas conservativos, onde só existem energia cinética e energia potencial, associada às forças conservativas. Então em sistemas isolados, né? Acho que a gente pode converter aqui de conservativos para sistemas isolados, a energia mecânica se conserva, né? A energia ela vai ser conservada. Bom, entanto, vamos pensar um pouco no porquê que esse sistema aqui é considerado um sistema conservativo. O sistema onde só existem a energia potencial gravitacional e a energia onde só existem as energias potenciais e as energias cinéticas. E o porquê daquele sinal de menos escrito na equação 19 aqui. Imagina que eu estou arremessando uma bola. Vou fazer um saque, né? Em um jogo de vôlei. Quando eu faço o saque, a bola sai da minha mão com a velocidade máxima. Se ela sai da minha mão com a velocidade máxima, significa o quê? Que a energia cinética ela vai ser máxima ao longo de novo aqui. Só um pouquinho. Significa que a energia cinética ela vai ser máxima. Opa, de novo com a canetinha me adaptando. A energia vai ser máxima quando a velocidade é máxima e isso é no começo do arremesso, né? Bom, mas por que essa energia potencial aqui está igual a zero, professora? Porque eu estou associando que o meu sistema referencial tem origem no saque da bola. Então, já que tem origem no saque da bola, a altura no saque eu estou associando como zero. É uma consideração. Então, a energia potencial é zero. Se o referencial de origem for zero, é zero. Mas então ela pode ser considerada mínima também. Então, já que eu tenho uma energia cinética máxima, eu vou ter uma energia potencial mínima. Entendeu o porquê do menos? Ou eu ganho energia cinética, ou eu ganho energia potencial. Eu não consigo ganhar as duas espontaneamente ao mesmo tempo. Nenhum sistema físico espontaneamente consegue ganhar energia potencial e energia cinética simultaneamente. Então, à medida que a bola, né, do saque ela é lançada, ela vai atingir um ponto de altura máxima. Opa. Novamente aqui, acho que é a caneta. Então, o que acontece? Ela vai atingir uma altura máxima, mas como com todos os objetos na Terra, eles interagem com o centro por causa da gravidade, a bola vai cair, né? Vai retornar à sua posição de origem. Então, quando ela cai, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter que a energia cinética ela vai ser zero, quando a altura for considerada máxima, a altura máxima que a esfera vai conseguir subir, e essa altura máxima também vai depender dessa velocidade. E a energia potencial gravitacional vai ser considerada a máxima porque é a maior altura que a altitude que a esfera consegue atingir. Então, nesse trajeto de aclive, né, de subida do lançamento da esfera, vai ter uma diminuição da velocidade na própria esfera, espontânea. No caso do declive, que é quando a esfera está retornando, né, retornando à posição de origem, ela vai ter um aumento, um incremento de velocidade.
até chegar aqui na mesma posição de origem e voltar à mesma condição inicial. Então, o sistema, nesse caso, ele é conservado. Bom, mas não existe só esse tipo de força na natureza. Não existem só as forças conservativas. Existem as forças conservativas e as forças dissipativas. Bom, quem são as forças dissipativas? As forças dissipativas, elas podem ser consideradas a força de atrito com a superfície. Eu acho que eu sublinhei bem mal, mas por que ela está em negrito, professora? Porque a gente vai trabalhar com ela hoje. A gente vai fazer uma discussão do atrito, da força de atrito, da influência da força de atrito com relação às superfícies. A força de atrito com relação à superfície, ela sempre vai ser contrária, ela sempre vai estar interagindo na direção contrária ao movimento. Acho que eu vou só. Ela sempre vai estar agindo na direção contrária ao movimento horizontal. Bom, além do atrito com a superfície, existe também a resistência do ar, que é até um pouco mais complexa de se trabalhar, mas o ar oferece resistência ao movimento, o calor e o som. São maneiras de se dissipar energia, né? Bom, mas daí, aquele teorema lá do trabalho da energia cinética continua válido? Continua. Porque daí ele vai estar considerando que a variação da energia cinética vai ser igual a quem? A soma de todas as forças conservativas do sistema com a soma, esse sinal aqui de somatória, esse sinalzinho que parece um S, que na verdade é um S no alfabeto grego. Ele é considerado somatória, né? Então vai ser a variação da energia cinética vai ser a soma de todos os trabalhos associados às forças conservativas com todos os trabalhos associados às forças dissipativas. E daqui, da força de atrito com relação à superfície, ela vai depender de quem? Principalmente, ela vai depender de um coeficiente, que é chamado de coeficiente de atrito com a superfície, e da força normal existente no sistema. Hoje em dia, esses coeficientes de atrito já são bastante tabelados, mas ainda há maneira de se descobrir experimentalmente. E aqui a energia associada do sistema completo, composto por forças conservativas e dissipativas, ela vai ser dada pela soma pelo trabalho realizado pelas forças conservativas com o trabalho realizado pelas forças dissipativas. Bom, ou melhor, aqui tem que corrigir. Com a energia, pessoal, mil desculpem. Aqui é a energia mecânica, que está associada às forças conservativas. Corrija aqui no slide que depois a gente vai fazer o uso dessa equação lá na resolução do exercício, com o trabalho realizado pelas forças dissipativas. Então, vamos ver aqui o que acontece. Bom, quem já viu algum tipo de montanha russa, ou algum tipo de globo da morte, ou algum tipo de pista de skate? Nesse experimento, o que nós fizemos? Nós pegamos uma mangueira de conduíte, acho que eu vou ter que tirar aqui um pouquinho, para conseguir mexer o mouse. Opa. Só um pouquinho.
Deixa eu ver se eu consigo soltar aqui para vocês. Acho que eu vou sair da apresentação, que daí a gente consegue visualizar o vídeo melhor. Então, o que o experimento simula? Ele foi construído com materiais de fácil acesso. Então, foi usada uma esfera de gude e uma bolinha de conduíte. Desculpem pela improvisação do suporte, que o nosso suporte anterior quebrou e não deu tempo de fazer outro até essa gravação. Mas o efeito vai ser o mesmo. Então, a esfera, observem que existe uma diferença bem grande na altura, né? Bem extensa na altura do looping. Então, a esfera foi lançada pela mangueira. É um pouco rápido, né? O vídeo. Deixa eu voltar aqui. E aí, ela conseguiu completar todo o looping com sucesso. Essa mangueira amarela, gente, ela é encontrada em lojas de conexão. É aquela mangueira de conexão de fio elétrico, que os fios elétricos são passados em casa, né? Bom, mas como que a gente consegue explicar esse experimento? Consegue explicar a conservação da energia, professora? Consegue. Mas consegue também considerar o atrito? Sim, porque na vida real os sistemas raramente serão conservativos, os sistemas mecânicos, os sistemas físicos, né, de modo geral. Nós sempre vamos ter algum tipo de dissipação de energia, seja pela superfície, pela própria resistência do ar, né, que vai estar dissipando, né, convertendo a energia em outras formas, como a gente pode considerar. Mas vamos considerar aqui o caso da conduíte. Bom, o coeficiente de atrito dessa mangueira com relação ao vidro, sempre prestem atenção que o coeficiente de atrito é com relação a um material ao outro. Ele é dado por aproximadamente 0,46. O coeficiente de atrito é adimensional. Tá. Como que eu sei que tem atrito aqui, que eu não posso usar só que não existe só conservação de energia? Porque tem contato de superfície com superfície. Mas, professora, eu uso esse experimento do looping em sala de aula, né? Para explicar conservação de energia. Eu posso? Posso. Porque tem uma ótima aproximação. Então, vamos tentar definir aqui, ó. No nosso experimento, nós consideramos a altura com relação ao referencial da caixa até o ponto mais alto, como a altura HA. Aí, o lançamento foi considerado no ponto A, segundo esse esquema. O ponto de aclive do loop, que é essa parte aqui amarelinha, ela é considerada no ponto B, no ponto C é o declive, aqui. E no ponto D é o final da trajetória. Bom, a esfera conseguiu completar o loop, né? Que bom. Vamos pensar aqui em alguns casos do porquê que isso aconteceu. Então, vamos pensar na velocidade no ponto B. Ah, professora, o que vai estar acontecendo? A esfera ela vai estar saindo, vai estar percorrendo esse caminho dentro da mangueira, e ela vai ter que ter uma energia suficiente para conseguir sair daqui, completar o loop e não voltar, né? No caso dela, para conseguir fechar toda a trajetória. Ah, então tem que ter o que aqui? Uma velocidade mínima. Se a esfera não tivesse essa velocidade, passado dessa velocidade mínima, ela não teria completado o loop. Mas eu consigo calcular essa velocidade mínima? Consigo. E ela é válida tanto para situações conservativas e dissipativas da energia mecânica. Então, vamos chamar aqui de R como raio do looping, né? E vamos considerar as forças que existem nesse ponto de aclive aqui do loop. Vamos olhar só para ele agora nesse momento.
que eu quero? A velocidade mínima, para que a esfera complete o loop. Bom, fazendo a decomposição das forças, eu percebo que existe a força-peso, que ela é dada pela massa vezes a aceleração da gravidade, que vai fazer com que é a força de interação do objeto da esfera com o centro da Terra, né? Exercida pela que tem como agente principal a gravidade e a massa da esfera também, mas o que vai atrair mesmo é a gravidade. A força normal ela é sempre perpendicular à superfície, perpendicular formando um ângulo de 90 graus. No entanto, essa força normal, ela sempre atua no sentido de estar empurrando o objeto, não de estar puxando o objeto. Então, no caso do aclive, prestem bastante atenção, a força normal, ela vai ter a mesma orientação da força-peso. E como é um looping, ele tem um movimento circular. Então, quando a gente tem um movimento circular no circuito, nós chamamos a força resultante associada a ela de força centrípeta. E a força centrípeta, acho que faltou colocar aqui, né? Depois eu escrevo no slide. Ela está relacionada com quem? Com a massa vezes a velocidade ao quadrado no ponto B, no ponto do aclive, dividido pelo raio do loop. Bom, dessa equação eu posso simplificar as massas. Deixa eu já anotar aqui então. Opa, isso foi bem fora mesmo, né? As massas aqui elas vão ser simplificadas, né? Que a massa da esfera em questão é da ordem de 10 gramas, mas em nenhum momento nós vamos precisar saber ela com precisão. E daí que a gente vai chegar na equação 30, que mostra que a velocidade mínima para que a esfera complete o looping era dada pela raiz quadrada do produto do raio com a gravidade. Fazendo as substituições do raio em centímetros, né, pelo sistema internacional, da gravidade também pelo sistema internacional, nós obtivemos que a velocidade mínima em B vai ser igual a 1,53 metros por segundo, o que dá algo na ordem de 5 quilômetros. Só ver aqui certinho nas anotações. 5,53 km por hora, né? E essa é a velocidade mínima para que a esfera complete o loop. Ah, professora, mas por que a senhora excluiu o N aqui, né? Porque o N significa a força normal, é a força de contato com a superfície. Então, o que eu vou ter aqui? Se N é minha força normal de contato à superfície, no ponto B, para que ele perca contato com a superfície, ele tem que deixar de existir. Então, N tem que ser igual a zero. Então, na verdade, o meu loop, se N for igual a zero, o objeto vai perder contato com a superfície. E daí, o que pode acontecer com ele? No caso da nossa esfera, ela vai voltar, acho que aqui está na direção contrária, mas ela vai voltar, a direção é essa aqui, pessoal, essa setinha errada lá, depois eu corrijo no slide. Então, a esfera ela vai voltar para a mangueira e não vai conseguir completar o loop, vai ficar oscilando por aqui, até perder toda a energia, né? E no caso da vida real, se você estiver fazendo isso, vejam que o loop ele pode ser para várias situações. Pode ser para montanha-russa, pode ser no Globo da Morte, quando você tem uma moto, por exemplo, que você está fazendo
a apresentação, geralmente essa apresentação é feita em parques de diversões ou em circos, e em pistas de skates. Pistas de skates nas cidades, elas têm uma característica muito comum, que é essa daqui. Elas têm um formato de looping. Então, para que o skatista consiga completar o looping, ou que ele consiga percorrer toda a pista, né? Ele vai ter que ter uma velocidade mínima para que ele não caia, para que ele não retorne ao movimento no começo do looping, ou para que ele não se perca, desculpa, para que ele não caia mesmo e tenha até um acidente mais fatal. Então, essa velocidade aqui no ponto B vai me dizer o quê? Que a velocidade real do movimento vai ter que ser maior do que a velocidade mínima. Porque senão a esferinha não teria completado o looping. Bom, então aqui nós temos os três casos citados, né? Se você tem uma montanha russa, por exemplo, que você precisa completar, você vai ter que ter uma velocidade mínima necessária para conseguir seu veículo, né? Vai ter que ter uma velocidade mínima necessária para conseguir completar. Sistema pessoa e skate vai ter que ter uma velocidade mínima para conseguir completar. Sistema pessoa moto, por exemplo, no globo da morte vai ter que ter uma velocidade mínima para conseguir completar o looping. Bom, mas dessa experiência do looping, eu posso tirar só a velocidade mínima para completar? Não, posso tirar muito mais coisas. Posso calcular a velocidade do que chegou no ponto D, posso calcular a velocidade no declive do looping, no ponto C. Posso calcular a velocidade em outros pontos da trajetória, mas vamos pensar em propriedades que sejam mais importantes para o dia a dia. Além dessa velocidade para que se complete o looping, tem também a altura mínima necessária para que a esfera possa ser lançada e complete o looping. Bom, velocidade está relacionada com a energia cinética. A altura está associada à energia potencial gravitacional. Então, o que a gente vai ter aqui? Vamos à conservação da energia para ver qual vai ser a altura mínima necessária para que a esfera, no caso do experimento, seja lançada no ponto A. Então, o que eu sei de dado? Eu sei que a altura no ponto B, com relação à caixa e o ponto de aclive do loop, me foi medida por treino, era de 77 centímetros, né? Aí, como estou usando o sistema internacional na hora de fazer os cálculos, eu sempre coloco, transformo para método, faz a conversão. Então, usando a conversão da energia, né? Considerando apenas os sistemas com energia potencial e energia cinética, potencial gravitacional, eu vou ter que a energia no ponto A é igual à energia no ponto B. Tá? Então, a energia do lançamento tem que ser igual à energia do sistema no ponto B. Bom, como a esfera foi lançada do repouso, a velocidade no ponto A vai ser zero, então não vai ter energia cinética, e só vai ter a energia potencial gravitacional. Essa energia potencial gravitacional, ela é igual a quem? É igual a energia cinética no ponto B mais a energia potencial no ponto B. Vou relembrar aqui. No caso, existia uma altura, aqui HB, que foi dada no sistema referencial entre o início do aclive e o referencial que a gente colocou como origem, dessa caixa preta aqui. Então, o que a gente vai fazer aqui? Quero calcular a altura mínima, né? Então, quando eu vou fazer esses cálculos, eu elimino a massa, simplifico ela na equação. Eu tenho a altura no ponto B, que foi medida, né, pela treino,
E aí, resolvendo a equação, eu consigo, a gravidade passa para o outro lado da igualdade, dividindo os termos, né? Antes ela estava multiplicando. Então, a altura mínima aqui do ponto A necessário para que o looping, para que a esfera percorra esse loop, ela vai ser dada fazendo as substituições necessárias, como a altura de 1,95 metros. Lembramos que nós já tínhamos calculado, né, a velocidade mínima no ponto B. Então, a gente sempre parte do caso dessas velocidades mínimas e a altura mínima para saber se o sistema vai dar certo ou não. Ah, professora, mas o que significa essa altura mínima mesmo? Que se você não fazer o lançamento da esfera de uma altura maior do que essa altura mínima, não vai ter a completude do movimento do looping, no caso do experimento. Na vida real, existem algumas situações um pouco mais graves, principalmente relacionadas à área de escoamento, por exemplo, em sistemas hidráulicos. Bom, mas isso eu vou falar no finalzinho, tá? Mas daí, professora, como que eu sei? Eu tenho que considerar o atrito também, né? E eu tenho que considerar as propriedades reais que foram medidas. Então, vamos pensar na extensão. A altura mínima para que o looping fosse completo, né? Era que o movimento da esfera no loop fosse completo, era equivalente a 1,95 metros, quase 2 metros de altura. Nós medimos essa altura mínima como 2,33. 2,33 é maior do que 1,95, então isso explica por que o sistema deu certo. A altura de lançamento real do experimento foi maior do que a altura... A altura de lançamento real do experimento foi maior do que a altura mínima. Então, ok, vou fazer um tiquezinho aqui, completou. As outras propriedades que nós tínhamos eram quem? A altura HB do aclive com relação à caixa medida, a HC do declive do loop com relação à caixa, que é o nosso referencial, e a altura no ponto D que a gente chamou de origem, né? Foi a partir dela que começou a medir. E tinha o coeficiente de atrito do vidro com a mangueira. Então, o que nós fizemos? Nós calculamos como que foi a velocidade real dessa esfera, considerando um sistema conservativo. Sistema conservativo é aquele que vai usar, o sistema conservativo ou isolado, né, é aquele que vai usar a conservação da energia. Eu preferi usar o termo conservativo, na verdade, para que vocês se lembrem que todo sistema conservativo tem energia cinética, energia potencial, e eu vou desprezar as outras formas dissipadas de energia. Então, aqui eu estou desprezando o atrito, tá? Depois eu vou gravar um outro vídeo, pessoal, só com a resolução do exercício mais certinha, considerando o atrito e desconsiderando o atrito. Mas aí eu vou fazer passo a passo para vocês, tá? Vamos analisar o contexto aqui no curso. Então, o que vai fazer aqui? Você usa aquela equação 33 da conservação da energia mecânica, né? Que a energia no ponto A tem que ser igual à energia no ponto B. Você isola a velocidade da equação 34. Lembrando que no ponto A não tem energia cinética, porque a esfera partiu do repouso. E você vai chegar, que a velocidade real do experimento, calculado no ponto B, considerando o sistema isolado, foi igual a 5,53 metros por segundo. Bom,
5,53 metros por segundo é maior do que 1,53. Foi a velocidade mínima solicitada. Então, é bem maior, né? Então, a gente conseguiu ter certeza que a esfera completou o looping por causa que a velocidade real, isso que eu estou considerando o sistema apenas conservativo, né? Ela é maior do que a velocidade mínima. Ah, então isso é bom, né? No entanto, como eu já disse para vocês, na vida real nós temos que considerar o atrito. Quanto maior o coeficiente de atrito, maior vai ser a resistência do movimento. Então, um pouco mais difícil vai ser o movimento, né? O que significa ser um pouco mais difícil? Ele vai ser mais retardado. A velocidade do movimento vai diminuir quando você considera o atrito. Então, o que eu considerei aqui? Que a energia no ponto A vai ser igual à energia no ponto B mais o trabalho dissipado. Tá? Só que daí, como que eu posso considerar esse meu trabalho dissipado? Eu vou ter que considerar o trabalho da rampa, tá? O trabalho que a esfera fez para se deslocar. Acho que vou deixar no esquema mesmo. O trabalho que a esfera... Deixa eu ver só onde que eu estava aqui. O trabalho que a esfera fez para se deslocar aqui nessa rampa, que eu posso associar ela como um plano inclinado, embora a inclinação dela seja... Embora nós vamos ver que o ângulo de inclinação é de 68 graus aproximadamente, então é quase reto, né? E pelo experimento nós vimos que não foi lá um ângulo muito obtuso, por exemplo. Então a gente vai considerar aqui no trecho do trabalho realizado, considerando desculpe, deixa eu me habituar aqui mais um pouquinho. Depois eu vou resolver o exercício no quadro, aí vai ficar um pouquinho mais claro, tá, pessoal? E vou mostrar no vídeo para vocês. Então, o trabalho aqui. Ele vai considerar esse trabalho que foi feito no deslocamento da rampa até chegar aqui nesse ponto, onde começou o looping. Tá difícil. Ó, o trabalho, não vou mais desenhar não, que tá ficando mais confuso. Vai ser aqui da rampa até chegar aqui no looping e depois o trabalho que a esfera teve para se mover no looping. Esse trabalho é com relação à força de atrito existente entre a superfície do vidro com relação à borracha, a mangueira, né? Então, aqui eu demonstrei um pouquinho para vocês nos slides, mas eu acho que... Deixa eu ver. Bom, o que vai ter aqui? Essa aqui é a expressão do trabalho na rampa, dissipado. Essa aqui é a expressão do trabalho no looping, dissipado. Como a força de uma geometria circular, né? E aí, o que eu vou ter aqui? Que vai ter uma dependência com a massa, com o coeficiente de atrito, com a gravidade e com os parâmetros, com as dimensões L, que é a distância aqui, que é a extensão, vamos considerar, da rampa, né? A hipotenusa, que eu estou chamando para rampa, essa distância. E R é o raio da própria esfera. Bom, mas aí eu já vou direto para o resultado e no outro vídeo eu explico melhor essa questão da resolução. Vou fazer um vídeo só para resolver esse trabalho dissipativo do experimento e encaminhar para vocês, tá? Então, vamos já pular aqui essa parte. Isolando a velocidade no ponto B, considerando apenas o atrito, então eu estou aqui, considerando apenas o atrito, não, considerando o sistema total, tanto com
com a energia cinética, com a energia potencial gravitacional e com o trabalho dissipado pela força de atrito, eu vou encontrar que a velocidade no ponto B vai ser igual a 5,2 metros por segundo. Ah, professora, mas quando você usou conservação da energia, você encontrou uma velocidade igual a 5,53 metros por segundo. Então, significa que teve uma redução dessa velocidade, né? Quando eu considero a superfície com atrito. Sim, porque o atrito, ele atrasa, ele retarda o movimento. Então, a minha velocidade, considerando o atrito, no ponto B calculada pelo sistema de medida utilizado, foi igual a aproximadamente 98% com relação à velocidade no ponto B, considerando o sistema conservado, certo? Bom, mas professora, nossa, tantos cálculos, como que a gente tem essas aplicações? Tá, no caso do looping, vocês viram que tem que ter uma velocidade mínima para conseguir completar o looping, né? Mas por que eu estou frisando tanto essa questão do atrito real e, ao mesmo tempo, frisando a questão das energias provenientes das forças conservativas? Então, vamos imaginar que você tem que trafegar com seu automóvel, com seu veículo, com um ônibus, enfim, com o que esteja deslocando-te em uma região montanhosa, né? Por exemplo, naquela serra perto de Curitiba, que agora eu esqueci o nome dela, Serra do Mar, eu acho. Agora fugiu da memória mesmo, desculpa. Ou, não exatamente com a mesma proporção, em Londrina, que é uma cidade próxima a Maringá, relativamente próxima, né? Acho que é 1h30 de distância, mais ou menos. Mas que é uma cidade que tem muitas ladeiras e lombadas, né? Durante a própria extensão da cidade. Ah, professora, então o que acontece? Vamos pensar primeiro na velocidade, que vai estar associada à energia e ao sistema de forças em si, e depois vamos pensar com relação ao atrito. Você está trafegando com o seu carro, então você vai ter os pontos de declives, deixa eu ver se faz aqui, e os pontos de aclives. Tá. Mas daí, professora, a canetinha te atrapalhou um pouco. Tá. O que acontece? Tem diferença no tipo de movimento no aclive e no declive? Tem. Por quê? No aclive, você perde energia, né? O sistema real, ele tende espontaneamente a perder energia. Então, perde energia cinética e ganha energia potencial. Então, o que vai estar acontecendo? O motor do carro, ele vai ser forçado a completar essa diferença. Geralmente, o que acontece? O ganho da velocidade na ladeira, né, no aclive, ele não é espontâneo. Então, o motor do automóvel, ele é forçado você tem que forçar o motor do automóvel a acelerar o movimento dele, para que ele ganhe velocidade e ganhe mais energia e consiga subir até o topo do movimento, o ponto de aclive da ladeira, sem que o carro caia, sem que o carro derrape. Porque o atrito, ele vai estar fazendo esse movimento, o atrito e a gravidade. Eles tendem a puxar o carro, a gravidade tende a fazer o carro, o automóvel fluir, né, trafegar na direção, fluir em relação ao ponto mais baixo, ela tende a atrair, e o atrito, ele tende a se opor ao movimento. Então, se eu quero subir, a força de atrito vai estar tentando puxar
seu automóvel para baixo. Então, o motor ele precisa ser acelerado para ganhar energia cinética, porque ele não consegue fazer isso de uma maneira espontânea. Bom, no caso do declive, o que acontece? Aí, como o velho ditado popular diz, para subir é difícil, mas para descer todo santo ajuda, né? Então, você ganha velocidade espontânea. Então, o que as autoescolas mesmo acabam recomendando? Que nesses pontos de declive mais profundos, né, que são chamados de grandes profundidades ou grandes lombadas, que você como motorista reduza a velocidade para desacelerar um pouco o automóvel e exigir menos do motor, porque daí você já tem uma tendência de ganho espontâneo da velocidade no declive. Bom, e outro fator que auxilia bastante é o coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito da borracha do pneu com o solo seco, com o asfalto seco, né? Ele é da ordem de 0,80. Valores tabelados no Young Friedman. No solo molhado, ele é da ordem de 0,62. Então, você pode perceber, toda vez que você tem que trafegar com algum veículo dentro da cidade, de um lugar asfaltado, e choveu, a tendência do seu movimento, do movimento do seu automóvel, é que ele ganhe velocidade com mais facilidade. Quando você tem um tempo seco, aí é um pouco diferente, porque o atrito é maior, o coeficiente de atrito é maior, então a força de atrito vai ser maior consequentemente. E isso vai estar retardando um pouco o movimento do seu automóvel. Por isso que você tem que tomar mais cuidado com acidentes em dias chuvosos, mas não estou falando que em dias secos estão isentos de acidentes, porque não estão e são por diversas razões. Mas é necessário se tomar mais cuidados com acidentes tendencialmente em dias chuvosos do que em dias secos, dias que você não tem uma superfície molhada. Bom, canetinha. Então vamos lá. Eu vencendo aqui a minha batalha com a canetinha. Uma outra situação onde existe uma conservação de energia é no lançamento dos foguetes. Então, para que qualquer objeto ele consiga vencer a influência da gravidade na Terra e consiga sair da gravidade e entrar em órbita no sistema, né? Ele vai ter que ter uma velocidade mínima. E essa velocidade mínima tem que ser maior ou igual à velocidade de escape do sistema. Então, o que acontece? Se o foguete não for lançado com uma velocidade superior à velocidade de escape, ele não consegue sair da atmosfera terrestre. E daí os acidentes, nesse caso, como estão usando altas velocidades, costumam ser fatais. Agora ele vai sair da atmosfera. E pronto, o voo foi feito, a viagem foi realizada com sucesso. Então, novamente, podemos utilizar aqui a situação de conservação de energia, aonde que eu vou ter que no espaço a energia mecânica ela pode ser considerada zero, que é essa energia no infinito, essa energia no espaço. Por que ela pode ser considerada zero, professora? Porque quando o foguete sai da Terra,
ele pode poupar energia. Quanto mais distante ele estiver do planeta, né, ele vai conseguir poupar a energia do combustível. Pode desligar os motores, inclusive, porque daí o foguete vai estar em movimento pela própria inércia que existe no espaço. E como a energia potencial gravitacional depende de R, né? E esse R vai ser o quê? Vai ser a distância do raio da Terra mais a distância no infinito, né? A distância no infinito, se você for tomar um limite aqui, vai ficar muito pequena. O limite de um número dividido por um número muito grande, que é a distância no espaço, ele tende a zero. Então, conhecendo a massa da Terra, a massa do foguete ela pode ser simplificada na equação. Conhecendo a massa da Terra, a constante gravitacional e o raio da Terra, que nós já temos esse conhecimento, a velocidade de escape do foguete tem que ser de 11,2 km por segundo. Portanto, o que nós temos que considerar aqui? Que a velocidade que, se você quiser lançar um foguete, por exemplo, para fora da Terra, ele só vai conseguir sair em segurança do planeta e entrar em órbita no espaço com velocidades superiores a 11,2 km por segundo. Quando ele É por isso que os testes eles são realizados com toda a cautela possível, porque é uma velocidade muito alta realmente, né? É claro que aqui nós também temos que considerar as forças de atrito existentes, as forças dissipativas existentes, que vai ser a força da resistência do ar. Só que daí vai ser um pouco mais complexo trabalhar com isso. No entanto, uma boa aproximação... Opa, não era isso que eu ia fazer? Uma boa aproximação que nós podemos realizar para os sistemas conservativos é que vocês viram que aqui, por exemplo, no ponto B, a velocidade era considerando o atrito, era de aproximadamente 98% da velocidade considerando o sistema conservado. Então, se você usa a conservação da energia, aconteceu algo aqui. Vamos voltar aqui para a tela. Deu uma falhinha aqui no sistema, a gente edita. Então, considerando a conservação da energia, você pode calcular a velocidade com grande segurança, que você vai obter um valor muito próximo à velocidade mínima necessária para que o foguete ou para que o objeto complete seu movimento ou o movimento desejado. Eu não falei aqui para vocês, pessoal, mas para quem tiver interesse de reproduzir em sala de aula, por questões de segurança, eu recomendo que reproduza em algum lugar aberto, porque vai ter que usar um isqueiro, né? Um método de fogo, mas que é a construção de um foguete com um palitinho, a papel alumínio, durex e cartolina. Se bem que aqui dá para fazer com papel alumínio também. Bom, mas daí, professora, a gente discutiu essas questões da geração, do uso das equações de conservação de energia, né? Considerou que nos sistemas reais existem algumas forças dissipativas que vão estar transformando essas energias em outras maneiras, né? Mas daí a gente pode ver se tem outras aplicações da energia cinética e da energia potencial. Bom,
Para eu estar falando com vocês agora, significa que eu estou aqui em casa, no momento de pandemia, né? Com o computador ligado, com a luz acesa, e vocês que estão me assistindo também devem estar com o computador ligados, porque vocês descarregaram ele em algum interruptor. E a distribuição de energia nas nossas casas. Mas como que a energia ela pode ser distribuída de uma maneira bem simples? Observa aqui esse protótipo primeiramente, e depois as figuras, as fotografias tiradas de maneira tanto frontais, tanto frontais e traseiras, isso, de um protótipo de um gerador que nós utilizamos no projeto em 2019. O princípio de geração de energia ele é bem simples, embora na prática seja complexo de se realizar. Então você vai ter uma manivela que você vai girar. Quando você está girando, você está produzindo movimento no sistema. Se você está produzindo movimento no sistema, então está acontecendo a produção de energia cinética. Bom, mas aqui a gente pode olhar melhor no esqueminha, né? Existe um motor. Esse motor que eu utilizei aqui foi um motor de passo comum, mas é importante que você tenha um ímã, né? Por que eu utilizei o motor? Porque ele tinha um ímã. Então vai ter um ímã, e o ímã ele geralmente vai ter os polos norte e sul, cuja a orientação, o que o ímã produz? Campo magnético. A orientação do campo magnético é em qual direção? Direção do norte, sempre na orientação do norte para o sul. Tá. E aqui essa coisa retangular que existe entre eles, ela é chamada do quê? De espira. A espira, ela vai estar agindo como uma maneira de variar o fluxo magnético com relação ao tempo. Mas o que acontece? Quando eu estou movendo a manivela está ligada, está acoplada a essa espira dentro do motor. Essa espira, ela vai estar fazendo com quê? Com que o campo magnético varie no tempo. Então, eu giro a manivela e a espira, ela vai estar variando o campo magnético com relação ao tempo. Bom, a espira tem uma geometria retangular, então ela tem uma área. Esse fluxo magnético aqui que eu citei para vocês, ele é dado pelo produto escalar do campo magnético, que nós representamos por B, com a área da própria espira. Tá, mas o que acontece? Se tem variação do campo magnético no tempo, ele vai gerar uma FEM. O que é uma FEM? Simplificando, porque o conceito de FEM é bem mais complexo. Mas eu acho que não cabe aqui no curso nesse momento, pelo menos. Simplificando, a FEM é uma forma de produzir energia potencial eletromagnética. Então, através do movimento cinético que existe da manivela, ela vai produzir uma variação do campo magnético com relação ao tempo, e essa variação do campo magnético vai gerar uma energia potencial eletromagnética, que vai estar relacionada com a FEM. A FEM, ela está relacionada com a voltagem, com a diferença de potencial que existe. Então, toda vez que eu conseguir gerar uma voltagem, uma diferença de potencial suficiente, o LED que existe nesse protótipo, ele vai se acender. Deixa eu explicar pelo vídeo. Acho que aqui vai ficar um pouco melhor. Pessoal, os links de acesso eu coloquei aqui, sempre no mesmo slide do vídeo. Vocês estão percebendo que cada vez que eu giro, se eu conseguir girar mais alto, a iluminação é um pouco mais intensa, né? Para acender um LED, você precisa de cerca de 2 volts. Para acender uma lâmpada LED, por exemplo, é cerca de 4, 5 volts, se eu não me engano, né? Então, aqui foi o nosso protótipozinho. Então o que você está tentando dizer, professora?
que você converteu energia cinética em energia eletromagnética. Olha como que é importante. Quanto mais rápido o movimento, mais intensa vai ser a energia eletromagnética convertida. Mas, professora, isso tem aplicação? Tem na distribuição de energia realizada pelas hidrelétricas. Só que a hidrelétrica, ela não considera só a energia potencial, ela considera também a altura, ela considera a energia, desculpa, não considera só a energia cinética, ela considera também a altura, considera a energia potencial. Então, o que você vai ter aqui? Você vai ter, vamos pensar na usina de Itaipu, que é um dos exemplos mais próximos que nós temos. Então, você vai ter lá as cataratas, que são altíssimas, com relação ao nível do mar, né? E elas vão estar produzindo literalmente rios de água, como diz a expressão popular. Ela tem uma vazão muito grande de água. O que é vazão, professora? É variação do volume pelo tempo, mas propriedade hidráulica, vamos só deixar isso para os próximos capítulos do curso, digamos assim. Então tá, se eu tenho uma altura muito grande, o que vai acontecer? A água, ela vai estar saindo lá da cachoeira e ela vai, da represa, né? Das cataratas, não da cachoeira, desculpem. E ela vai entrar nos arquedutos, que são esses reservatórios aqui. Esses reservatórios, os arquedutos, eles também precisam estar numa altitude muito elevada. Por quê? Quanto mais elevada for a altitude que eu vou ter a vazão da água, maior vai ser a energia potencial e, consequentemente, maior vai ser a energia mecânica gerada no processo. A água vai passar pelo arqueduto bem uma forma parecida com aquela que a gente mostrou, da rampinha, né? Do experimento do looping. E aqui, o que a gente vai ter? Vai ter... Vamos pensar aqui no trajeto da água. A água é essa de azul, tá? Então, ela vai estar passando aqui. E aqui vai ter vários geradores. Como que são feitos esses geradores? Vários geradores, são milhares de geradores na vida real. Vai ter um sistema de paletas, que eu não sei se dá para vocês perceberem aqui. Paleta parece aquela pá da batedeira de bolo, caso alguém não saiba o que seja, né? Que vai girando em alta velocidade e vai estar encaminhando essa. Então veio muita água, tem uma alta energia, porque ela foi lançada de uma altitude elevadíssima, né? Que são a altitude da própria catarata em si, do Itaipu. Aí tá, a água entrou no arqueduto, tudo bem. Ela vai passar aqui pelo sistema de polias, né? Esse sistema de polias, ele vai estar se movimentando graças à ação do volume de água que chega nele. E daí ele vai ter aqui um gerador. Gerador, do mesmo jeito, vai ter o ímã gigante, de polo norte e polo sul, com uma esfera retangular. E a energia cinética desse movimento vai ser convertida em energia eletromagnética. Aí tem o transformador, que daí vocês vão ver em outro momento também, né? Que ele funciona para, no caso da Itaipu, ele funciona para elevar a tensão, a diferença de potencial que vai chegar nas linhas de distribuição. Mas o princípio da Itaipu é exatamente o mesmo do princípio do gerador, com a diferença que é uma altura muito grande das represas, né? E tudo é gigantesco lá. Por quê? Porque tem que fornecer muita energia. Então, você precisa de muita energia mecânica convertida em muita energia eletromagnética. No fundo, resumindo, é isso. Uma outra curiosidade que talvez vocês possam ver em casa, né? Nas instalações prediais. Em casa, no prédio, na universidade.
Por que as caixas da água, elas sempre ficam expostas, elas sempre são colocadas em elevadas alturas? Porque quando você tem, aí tem algumas questões, como tem vazão da água, não é só a energia cinética que existe, existem propriedades hidráulicas também. Nem energia cinética, nem energia potencial. Não é só a energia mecânica na forma conservativa em si que existe. Existem também outros fatores hidráulicos que são um pouco mais complexos. Mas vamos pensar em termos de energia potencial. Bom, se a caixa da água ela fica exposta, né? Ela é colocada em uma altitude elevada, significa o quê? Que ela vai estar, que a água que vai estar sendo transmitida a partir dela, pequeno fundo, você tem um reservatório na rua que encaminha para o sistema de tubulação água para a sua residência. Então, a redistribuição de água no sistema de tubulação da caixa da água da residência para todas as torneiras, todos os lugares que você vai utilizar a água em si, né? Está relacionado com o quê? Com a energia potencial. Quanto mais alto for a elevação da caixa, quanto maior for a elevação da caixa da água, maior vai ser a energia potencial. Então, maior vai ser a energia da água que vai poder ser distribuída na sua casa. Por que isso é importante? Também não vou entrar nesse mérito, mas existe, por exemplo, a equação de Bernoulli, que ela correlaciona de uma certa maneira a energia potencial, a energia cinética com a pressão. Quanto mais alto for a elevação da caixa da água, né? Quanto maior for a elevação da caixa da água, na verdade, melhor e maior, mais otimizada será a pressão na sua tubulação. Então, pressão está relacionada com vazão. Melhor vai ser a vazão da água, você vai ter um fornecimento maior de água saindo da sua torneira, que pode ser bom ou pode ser ruim, aí depende um pouco da situação, tem que se regular, né? Com relação à distribuição de água nas residências. Bom, geralmente, quando você tem pouca pressão de água em casa, muitos encanadores eles acabam sugerindo uma troca no diâmetro da tubulação. Mas a NBR, né, que é um catálogo regulativo, né, eles recomendam, por exemplo, que na verdade, se você tem problemas com pouca pressão, que você eleve a altitude, se for possível, da caixa da água no seu prédio, na sua residência, para que melhore essa relação, para que tenha mais energia potencial e ela melhore essa relação com a pressão que vai ser distribuída depois da água na sua residência, né? Tanto que as normativas são entendidas que, por exemplo, a caixa da água de uma casa comum, ela deve ficar mais ou menos elevada a 1,5 metro da torneira do chuveiro, para que tenha uma melhor, para que a energia consiga ser distribuída de uma melhor maneira, né? E você consiga ter melhor vazão de água na sua residência. Então, pessoal, resumindo, quais situações que a energia cinética e a energia potencial gravitacional foram importantes e por que a gente tem que considerar esses sistemas? Você passou aqui na aula, você considerou que existe uma velocidade mínima, né? Para que o automóvel, a moto, por exemplo, ele não caia no looping, né? Então ele tem que ter uma velocidade mínima que vai ser adquirida pelo sistema para que ele consiga trafegar em segurança. Bom, além dessa questão da velocidade mínima, é necessário que se tenha uma altura mínima. Na vida real, você tem que levar em consideração
o atrito entre as superfícies. Tem que levar em consideração os outros atritos, as outras formas de dissipação da energia também. Mas, quando um automóvel, por exemplo, está trafegando, é necessário que ele considere quando que ele vai ter que fornecer mais aceleração, aumentar a velocidade no motor do automóvel, porque não é espontânea na natureza, né? Então ele tem que conseguir atingir certas velocidades para conseguir subir por certas ladeiras. Aí vai depender de caso a caso, depende da altura e tal. Mas é uma informação que a gente aprende na autoescola e aprende na vida também, né? E quando que ele vai ter que colocar um pouquinho o pé no freio, reduzir a velocidade, porque já existe uma velocidade natural espontânea, né? E daí tem que tomar um pouquinho de cuidado para que não aconteçam acidentes. Atrito é importante? Todos os sistemas reais, eles têm que se levar em conta alguma força, algum tipo de força dissipativa? Sim. Bom, para que um objeto saia da Terra, geralmente um foguete, né? Precisa de uma velocidade mínima, entre outros fatores? Sim. Sem essa velocidade mínima, que é a velocidade de escape, nenhum corpo sai da Terra. Tem alguns exemplos de experimentos simples que a gente pode fazer em sala de aula, né? Eu vejo que isso pode acontecer tanto na situação de sala de aula de graduação ou até do ensino médio. E graças à energia mecânica, nós temos a distribuição de energia elétrica e de água nas nossas residências. Então, na próxima aula eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre conservação de momento angular e conservação de momento de translação. E daí, qualquer dúvida, fico à disposição. Até mais, pessoal! Até sexta-feira!